filósofo Luiz Felipe Pondé tem uma questão sobre religião. Nós estamos falando exatamente de religião neste pedaço do programa, vamos ver aí. É comum se dizer que as religiões podem ser liberais, conviver bem umas com as outras e coisas assim. Mas algumas pesquisas, por exemplo, da Universidade de Cambridge, mostram que religiosos liberais tendem a se assimilar à cultura secular, enquanto religiosos de uma adesão mais dura, digamos assim, conseguem garantir que pelo menos 85% dos seus filhos continuem pertencendo à religião. Nesse sentido, Cortella, você não acha que a ideia de plena tolerância às outras religiões, na realidade, esconde uma agenda embaixo, que é a submissão da crença religiosa a uma lógica democrática, secular, em que, na realidade, religião, no final das contas, não importa muito? Muito forte e boa essa questão do Pondé, porque ela traz à tona uma questão. Quer dizer, será que é possível, no universo religioso, nesse mercado religioso também, né, nesse mundo de uma cultura em que expressões religiosas entram em confronto e também em termos de partilha daquilo que seriam os fiéis, é possível uma tolerância aberta, sincera, transparente? Acho que não. Eu acho que ela é um ideal, um horizonte que a gente deseja, mas toda a percepção religiosa, não por acaso, ela nasce como seita. Nós não podemos esquecer que o cristianismo nasceu como seita judaica. O Pondé, que é judeu, né, de origem, sabe muito bem disso. O cristianismo nasce como uma seita judaica. E a palavra seita é aquilo que secciona, aquilo que corta, aquilo que é partido. Aliás, a palavra seita e a palavra partido têm o mesmo sentido. O contrário de católico. Exatamente. Que é exatamente Se eu pego, universal. quando a igreja em Roma tenta ser universal, é que ela vai adotar o nome de católicos, universal. Isto é, que se vale para todo mundo. Mas se a gente se lembra, algumas pessoas dentro do mundo católico já disseram, usando uma expressão antiga, fora dessa igreja não há salvação. Hoje, o Papa Santo atual... Agostinho. Claro, sem dúvida, o próprio Agostinho no século V. Claro. O Papa Bento XVI repetia isso com uma certa frequência. Ele acreditava. O atual Papa Acredita, não o faz. Não o faz. Por que eu estou insistindo nisso? Porque essa questão do Pondé é ótima. Será possível nós desnudarmos as intenções das religiões? Eu acho que não de todas. Eu acho que algumas delas se aproveitam até, né, daquilo que é um ambiente laico, em que se pode colocar as coisas sem que haja risco, né, de perseguição, como já aconteceu até o século XIX, e lançam mão, são como aqueles democracidas que usam o espaço democrático para tentar, a partir dele, pedir o fim da democracia. Né? Então, eu acho que no campo religioso, eu não tenho dúvida de que essa possibilidade ela é real. Já que a gente está nesse assunto de religião, a intolerância que tem muito a ver com o preconceito também, de que forma essa figura de Jesus, um judeu da Palestina, durante todo o renascentismo, e até hoje você vê espetáculos modernos ainda com aquela representação de Jesus, o homem magro, branco, de olhos claros. Como isso também ajuda a reforçar alguns preconceitos? Muito, porque embora o antissemitismo não tenha sido uma invenção cristã, é muito anterior ao cristianismo, não se deve a ele exclusivamente. O cristianismo histórico aprofundou esse antissemitismo, por uma razão até de autoafirmação. É só nós olharmos, por exemplo, no Brasil, quando as religiões neopentecostais vieram à tona, o principal adversário delas no mercado religioso eram as religiões de matriz afro-brasileira. E uma das coisas que se fazia na fundação dessas igrejas era atacar com toda a força as expressões do Brasil, como Umbanda, Candomblé. Embora a Umbanda não seja africana, ela tem algumas bases africanas a posteriori. Nesse sentido, por que eu digo isso? Porque a percepção desse embranquecimento de Jesus se deve ao fato de que uma parte do cristianismo ganhou foro junto com o mundo romano. Aquele mundo europeu, isto é, um mundo latino que caminhou pelo mundo afora. Não tem essa mesma presença no mundo oriental. Se você ler as representações pictóricas de Jesus de Nazaré nas igrejas ortodoxas, seja no mundo da Turquia, seja no mundo da Grécia, tem outra, ele é mais brasileiro até, e quase às vezes semi-boliviano, né, com o olhar do que esse embranquecimento. É claro que o preconceito, ele passa por uma tentativa, eu vou usar a palavra agora, de você desfigurar tudo aquilo que possa dar uma identidade que não se queira. E isso a religião não escapa. O seu amigo professor de Filosofia e Ética, Renato Giannini, gravou uma pergunta também para o Canal Livre de hoje. Vamos lá. Mário,
A questão que quero levantar é uma que diz muito respeito a nossos interesses, meus e seus, é da intolerância na política. Nós dois já falamos mais de uma vez como foi bom o Brasil ter caminhado para um momento em que ele foi governado, alternada sucessivamente por dois partidos acima da nossa média histórica. E, no entanto, já faz vários anos, a convivência, que deveria ser o espaço do conflito democrático, foi substituída por um ódio, por uma intolerância, por uma não aceitação da posição do outro. Eu queria saber o que você poderia dizer sobre essa intolerância na política brasileira e sobre o caráter ético ou não ético dessa intolerância em relação à posição do outro. O Renato Giannini e eu temos um livro, que eu até já conversei um dia aqui com vocês, num outro momento, há alguns anos, chamado Política para Não Ser Idiota. Que é um livro da editora Papiro. É bom explicar gostoso. a origem da palavra idiota. Porque os gregos usavam idiota como sendo aquele que olhava só para o próprio umbigo. O Idiotes. demais. Aquele que era só olhando para ele. Isso. E chamava de políticos, quem participava da vida da comunidade. Nesse livro, Política para Não Ser Idiota, a gente até discute isso que o Giannini trazia agora. Nosso país viveu uma coisa magnífica há 30 anos, que foi a possibilidade das forças que no período anterior, em que a gente tinha a ditadura militar e empresarial no Brasil, de 64 a 85, que se conseguisse, logo na sequência, esses dois grupos, no caso PSDB e PT, se estruturarem para disputar, de fato, a direção da nação. Foi um momento especial em que havia até algum sonho, da parte de alguns, meu inclusive, como também agente político, que nós tivéssemos uma junção das forças, naquele momento, para conduzir a nação. E alguma coisa em comum havia. Sem dúvida. Conduzir a nação não de maneira imperial, arrogante, mas juntar os projetos de quem tinha mais elevação na discussão sobre política e ir adiante. Não deu certo. Ora, 20 anos depois, esses mesmos grupos que poderiam se colocar como uma expectativa positiva entraram, não como partidos em si, mas como adesão em meio a algumas pessoas na população, numa situação de confronto. E eu venho insistindo em todos esses dias, Boechat, que a gente precisa cautela, porque no Brasil o ódio não é tão estranho à nossa convivência. A percepção clássica, a partir do Sérgio Buarque de Holanda, de que nós somos pacíficos, ela não é assim tão verdadeira. Não é? Se você observa, morreu mais gente naquilo que no Brasil, nos nossos livros de história, é chamado de revolta, Mas, do aliás, que em o todas Sérgio... as guerras de independência da América Latina. Claro. Agora, o Sérgio Buarque, na verdade, ele foi mal entendido. Claro, porque aquela sem expressão dúvida. dele, o brasileiro é cordial, não tem nada a ver Não, com a não tem. cordialidade no sentido. Mas a cordial nossa ideia é de ser coração, pacífico, é de gente aberto, emocional. passional. É claro. Mas ele paga o pato até Paga hoje o pato, por isso. é isso. Agora, a ideia de que nós somos pacíficos, vou dizer de novo, as guerras de independência na América Latina, durante o período da colonização, tiveram menos mortos do que as nossas lutas internas, como balaiada, sabinada, garrafada, né? Isto Mas é. essa comparação pode estar contaminada por uma questão de contingente populacional. Não, mais ou também, menos. Nós não éramos tão mais populosos do que os descendentes espanhóis na época. O que eu quero dizer é que, mais do que uma população pacífica, nós somos, historicamente, uma população desarmada. Todas as vezes que a gente tem acesso a algum tipo de armamento, seja ele verbal, seja ele uma panela, seja ele um rojão, seja ele um coquetel molotov, vem à tona. Eu sempre lembro que nós somos o único povo do mundo, e vocês sabem disso, que tem uma expressão aterrorizante. Eu tenho uma gente na família que não é brasileira, que a primeira vez que ouviu isso arrepiou de cima e embaixo. Por quê? Nem povos que praticaram genocídio dizem o que eu vou dizer agora, que é olhar para você porque você bateu no meu carro atrás, ou porque você tomou meu lugar de estacionamento e dizer assim, eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, eu vou acabar com a tua raça, ela não é só um genocídio intencional. Ela é algo que ultrapassa qualquer perspectiva de ódio. Nenhum povo tem uma expressão dessa, nem aqueles que praticaram o genocídio. Professor Cortella, que relação o senhor faz entre a barbárie dos cruzados e o terror das decapitações do Estado Islâmico? Quem conteve os cruzados, quem poderá conter esse terrorismo abissal? Nós não tivemos a contenção dos cruzados, exceto a própria ineficiência deles em estar num empreendimento econômico-financeiro que perdeu sustentação na Europa. Afinal de contas, a criação de uma ponte, Napoleão não estudou isso direito, repetiu o mesmo equívoco mais tarde, isto é, estabeleceu uma linha de abastecimento que falha num determinado momento, e é claro que o mundo otomano, mais tarde muçulmano na época, era muito mais poderoso. Então aquilo foi quase uma aventura
que poderia até ter um escudo religioso por trás, com uma cruz Foram em atrás cima. de terras, né? Foi uma disputa de divisão territorial. Agora, quando nós comparamos, na época ninguém foi enfrentar, exceto os que estavam sendo ameaçados, os cruzados. Hoje, a gente tem possibilidade internacional de organizar forças que não tolerem esse tipo de convivência dentro da nossa realidade. A mesma força armada que pode dizer que ocuparia, como fez o Iraque, né, para impedir que ali progredisse algum tipo de ditador homicida, pode fazê-lo em relação às situações da recusa ao abastecimento com arma, com dinheiro. A questão é que ali, você sabe disso, no Estado Islâmico, o jogo é um pouco mais sério quanto ao próprio domínio da região. Mas chegando a um outro polo da tua expressão, que é, qual é a diferença entre um cruzado que quer pegar uma longa espada e decapitar o pagão? Não, ele quer pegar o infiel. A expressão infiel, quando ela entra no circuito, é diferente eu tentar convencer você a aderir à minha prática religiosa, ao meu partido. Outra coisa é eu te chamar de infiel. Porque quando eu te chamo de infiel, é sinal de que o que eu estou fazendo é em nome de Deus. E se eu estou fazendo em nome de Deus, não há culpa no que faço. Decapitar alguém é nada mais do que fazer com que Deus se agrade com aquele meu ato, seja ele chamado de Deus, de Javé, de Alá, o que você quiser. Né? Ele se agrada com aquele meu gesto. E nesse sentido, todas as vezes que se dá a ação política, uma natureza salvífica, missionária, isso é perigoso. Porque eu deixo de ser radical, olha a palavra que eu quero usar, eu deixo de ser radical para passar a ser sectário. Há uma grande beleza em ser radical. Radical é quem vai à raiz das coisas, quem não é superficial. Sectário é aquele que não consegue ir além da sua própria visão. Nesse sentido, o Estado Islâmico contemporâneo, ele não é uma ameaça apenas a quem está no norte do Iraque. Aliás, ele resulta também de políticas do mesmo exército que ocupou esse Iraque a partir de 2003. Ora, ele é uma ameaça à própria ideia de humanidade, de convivência, e nesse sentido só tem que ser enfrentado por forças que minem, quebrem o abastecimento. Nós temos de ser intolerantes com essa intolerância que é sectária. Cortella, quero trazer um pouco essa nossa discussão para o nosso quintal aqui brasileiro, né? O brasileiro parece que associou o momento de generalização da discussão política. A sociedade brasileira está discutindo política hoje no varejo, na esquina, como jamais o fez, pelo menos não o faz há muitas décadas, e associou este momento à ideia de que não estamos sabendo fazê-lo ou estamos fazendo de forma intolerante e xingando uns aos outros, famílias se dissolvendo. Fla-flu, essa coisa toda. Eu primeiro quero saber se não há um pouco de exagero, de não mitoquismo nisso, frescura mesmo, viu, Cortella? Ai, me criticou, ai, critiquei. Eu quero saber, a intolerância está mais no tom da crítica ou na incapacidade de aceitar uma crítica mais contundente? Os dois movimentos, eu acho que eles são coincidentes, já vista que se, por exemplo, essa oposição que alguns fazem hoje ao governo federal no Brasil acontecesse há 2 anos, ela não teria tanto esse olhar. Nós acabamos de sair de uma disputa eleitoral. Faz alguns meses que nós saímos. Devia ter neutralizado um pouco. Isso, né? Não deu tempo. Né? Se nós não tivéssemos feito uma disputa que, ademais, não foi 7-1, foi 6-5. E se foi 6-5 na eleição, ela não terminou em termos de espírito, de movimento, de tendência. Tivesse ganhado quem ganhasse na eleição o ano passado, em 2014, esse clima de que eu não podia ter perdido, ainda mais, você e eu acompanhamos, e todo mundo aqui à mesa, a apuração, ela levou alguns a entrar em estado de êxito e de absoluto orgulho. E 2 minutos depois já caiu outra vez. Na apuração, foi um sobe e desce de uma maneira tão forte que essa condição, ela nos colocou muito perto hoje. Eu acho que são os dois movimentos. A ausência de prática de democracia e, por outro lado, há um exagero. Nós precisamos ser menos, de fato, você usou a palavra boa, menos sensíveis em relação a achar. Mas eu queria lembrar uma coisa, desculpa, Dmitry, eu vou dizer, parece até um pouco de profetismo negativo, mas quero lembrar uma coisa, guerra civil não tem vencedor, só tem sobrevivente. Claro, mas não é o caso. Você diz assim, não é? Mas, Cortella... Você acha que não querem? Não querem, acho que não querem, não é... Bom, não enfim, tem espírito. Não estou aqui para dar... Não, tem. Acho o seguinte, que há um excesso de não mitoquismo, que é uma invenção aqui. Sim. Parece até o seguinte, que uma crítica necessariamente tem que ser
sabe, com algodão. Não, a contundência na discussão. Mas tem medo, né? Tem medo nessa história, de um lado e de outro. Ou quem está no meio, talvez. Sim. Quem não é de nenhum dos lados, por exemplo, tem o medo envolvido. Lembra, e aí, Michele, quando você vê que tem medo, tem alguma coisa Você lembra que em 2013, em junho, hábito, não, 2013 também, nós não obstamos ainda, não deu tempo. Não deu nem 30 anos de democracia. Sim. 2013, quando dos movimentos de junho, as pessoas começaram, no primeiro momento, a sair à rua a partir de movimentos organizados, passe livre, etc. Num segundo momento, as pessoas saíram porque queriam sair. E aí elas não tiveram medo. Foram para a rua, a polícia ajudou a proteger, etc. Num terceiro momento, quando os democracidas entraram em campo, todo mundo recuou. Exatamente. Certo? Mas, professor, mas tem um detalhe aí, tem um aspecto aí que é muito importante. Esses democracidas, eles, na verdade, são uma minoria quase imperceptível do ponto de vista numérico. Agora, é claro que uma minoria pode fazer barulho. Mas no Brasil hoje, me parece, e a gente vê isso nas pesquisas e em algumas análises mais aprofundadas, que a democracia, ela já é entendida como um valor em si. Sim. E aí é que está a grande esperança. Quanto ao medo, o medo faz parte da política. O medo é um elemento fundamental da política. Aliás, é medo e esperança. Eu não tenho dúvida, são as duas palavras. Está certo, Michele. O medo é necessário, o que não pode é o terror. Isso, o que não pode é o terror, que é outra coisa. O medo é necessário. Medo de perder, medo de ultrapassar, medo de ser violento. Isso, mas a pergunta que eu deixo provavelmente para o próximo bloco é esse. O senhor não acha que a democracia já está definitivamente plantada na sociedade brasileira como um valor?